Fala, consagrados! Como vocês estão? Mais uma semana, mais um vídeo aí. Com o meu consagrado Felipe. Meu parça. Você tá bem, cara? Tô bem, você? Melhor agora. Ó, viemos de vermelho porque esse mês aqui tá romântico. Esse mês aqui tá romântico. Pra você que não assistiu os outros, né? Os três, né? Já tem três, já tem 3. A volta lá assistir, O rapaz. tema desse mês aqui é namoro. Não incentivando você a namorar, tá? Pra você entender o Pra que é um você namoro. entender o que é um namoro. Pra você... Será Sim. que dá pra namorar? Né? Será que eu tô pronto? Será que... Vamos ver. E hoje a gente tá com... Cara... Não, falar pra você, eu fiquei de jejum e oração pra poder vir aqui, porque... Eu tive que tirar a sandália dos meus pés. Estudar, né? A terra aqui é santa. Tá forte. Tá profético, né? Uau. E que dupla, né, Que mano? dupla. E que Dupla dinâmica. Nós estamos com 2 pessoas aqui hoje. Consagrada e Não, consagrado. tem um que já pode pedir música já. Hoje. Já é da família, Já já. viu quantas vezes aqui? Não, já deu umas 3, 4 já, né? Ó, ele deu uma risadinha Fazer aqui. a camisa, né? daqui Tem que vir a camisa, né? Desconsagrado. Né? Quer apresentar eles? Eu apresento ele, você apresenta ela? Pode ser? Ou vai os dois juntos? Vamos, os dois juntos? Casal... Qual que é o sobrenome? Gomes. Acho que é Gomes, né? É Gomes ou é Torres? Torres entra como sobrenome? Estamos aqui com o consagrado e consagrada Gomes. Gomes. Tomes. Aqui com o Torres e com a Diga. Rapaz, que privilégio ter vocês dois aqui. Cara. Que honra. A gente que agradece aí, né? A oportunidade de estar com vocês aqui, com os consagrados, Não, o né? Torres já é família consagrada já. Com os consagrados, vixe. Vamos fazer Você é o melhor consagrado do mundo. Aí, ó, amor no ar. ó. Que romântico. Não, mas lá no YouTube da igreja vai ter lá playlist consagrado e playlist consagrado Torres, né? Quer ouvir só o Torres. Daqui a pouco bom. Fantástico vai fazer uma reportagem de música já. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, obrigado por ter vindo. Vocês que estão diariamente, todo sábado lá com a gente no Atro, né? Acompanhando. A Di pregando lá. Ó, a Di pregou uma lá, rapaz, que... Rapaz. Fiquei umas 2 semanas meditando Nossa. na pregação. Né? Da bolinha lá. Da bolinha. Aquela da bolinha foi muito boa, cara. Uau. Muito boa. Então, a gente veio trazer uma pergunta aqui pra vocês. Rapazes, Polêmica. fiquem ligados. Uau. Não é incentivando vocês a namorar, mas pra vocês aprenderem desde já. Pega a visão. Pega a visão, beleza? Di Torres, eu acho que a Di vai falar um pouco mais sobre isso, né? O que uma mulher espera de um rapaz em um relacionamento? São tantas coisas. Cozinhar bem. Será que a mãe está assistindo isso aqui? Você viu a lista de exigências, né? O contrato lá. Deixa eu pegar minha checklist aqui, né? Eu diariamente fico olhando, nossa, tá faltando isso. Na geladeira. Lá. Deus. Pregou na geladeira lá, Deus né, me dá Torres? graça. Você pega o seu celular pra anotar aí. Fica a Depois você dica, assiste de fica novo, a viu, dica. Torres? Pra ver o que tá faltando aí. Então. É, amor, é pros adolescentes, tá bom? Sem direcionar Tem pra um mim. público que tá olhando a gente. Eu disse, olha aqui, tá? Não, Para olha, ajudar eles. olha na câmera aqui. ó. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, e isso é uma dica para todos, é que não se pode perder as oportunidades. Anota aí, dica. Anotou, João? Doutor, Ficou isso aí, Dica da João? dica. Não se pode perder as oportunidades, né? Então, quando você me disse sobre esse tema, assim, eu fiquei pensando, depende da idade, né? Porque quando a gente é adolescente, assim, a gente pensa numa coisa e, assim, com a maturidade, a gente vai pensando em outras coisas. E quando a gente casa, a gente vê que talvez aquilo, tudo que a gente pensou antes não fazia muito sentido, né? sim. Mas, infelizmente, a gente coloca algumas coisas à frente que não deveriam, né? Então, se eu fosse lembrar da minha época de adolescente, eu, que não estava aqui na igreja na minha adolescência, eu procurava muito mais um cara legal, que fazia meu estilo, que se vestia do jeito que eu gostava. Por isso que o Torres não era a minha primeira opção. Não era naquele momento, Essa né? é uma ótima história. Cara, ele se vestia de terno e gravata. Mas eu trabalhava com isso, né? Porque eu trabalhava numa empresa. Aí já tá se justificando. E na área de negócios, a gente tinha que ir engravatado, porque a gente não sabia em que momento que o cliente ia aparecer. E constantemente a gente visitava o cliente. Sim. Então saía de lá e vinha direto para a igreja. Só que o que ela tava procurando era um cara descolado, Estiloso. Calça rasgada. Cabelinho pra trás. Mas aí foi os 2 cultos, me viu rodando, fazendo os aviãozinhos. Já era. Melhor. Aí mesmo. Gostei desse engravatado.
rodando assim, a gravata bateu, assim, acabou, ô, Jesus. A O senhor unção da falando gravata comigo, me tá falando atingiu. comigo. É. Ô, eu achei que ia ser sério esse podcast. Eu amo vocês dois. Eu queria falar isso. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu pensava muitas coisas antes que não fazem sentido hoje, sabe? E que se realmente eu... E eu até batia a cabeça algumas vezes, né? De pegar e me relacionar com pessoas erradas justamente porque a minha visão não era correta, né? E então eu fico pensando assim, poxa, se realmente fizesse sentido aquilo, meu casamento não seria bom hoje, né? Sim. Então, é uma coisa muito importante, é um momento muito importante, é um momento muito decisivo, porque a gente costuma dizer até que depois de aceitar Jesus, de ter um relacionamento com Ele, o casamento, a pessoa com quem você vai se relacionar é a segunda maior decisão da sua vida, né? Porque é uma coisa assim que, igual ir para o céu, é uma coisa que vai ser eterna até a morte, né? Deveria ser, pelo menos. E vai ser para você, em nome de Jesus. Amém. E é legal, posso só complementar? Porque, assim, quando eu trabalhava lá, eu vinha e tinha que vir de terno, de gravata, e vinha para a igreja. E é interessante, porque a partir do momento que a igreja me chamou para trabalhar de tempo integral, eu já não tinha mais obrigatoriedade do trabalho. E eu trabalho com jovens e adolescentes. Ou seja, eu sou um dos evangelistas que menos usa... É o mais colado. Eu tenho gente. Totalmente, Anda de cara, Adidas, totalmente, calça apertada. Camisa jeans. Até destoa, né? Cara, é verdade isso aí, olha só. Mudou muito a concepção nesse sentido. Eu comprei uns bonés para ele. Comprou um boné. Comprei camiseta polo. E ela entrou numa empresa, cara. Agora ela não trabalha mais. Na empresa anterior que ela trabalhava, ela tinha que ir social. Ou seja... O jogo virou. Inverteu. O jogo Foi vira. muito da hora, muito da hora. Foi triste, isso sim. Eu sempre gostei de tênis, sabe? Calça jeans e camiseta e cabelo amarrado. E, de repente, entrei nessa empresa, tinha que ir social, tinha que ir de maquiagem, de unha feita. Eu falei, gente... Aí quem foi escolher as roupas dela? Foi você. O consagrado aí. Deus. O engravatado. Eu dava risada, mas essa combina com você. Verdade, isso é verdade. Mas, Vamos voltar pro tema. Né? Mas, assim, o que interessa não é, né, a forma de se vestir ou o estilo. Sim. Eu acho que se Deus tem um propósito na sua vida e com aquela pessoa também tem um propósito na vida e os propósitos eles se juntam, é da vontade de Deus, vai acontecer de alguma forma, né? Então, hoje, eu às vezes até falo para ele, mas você não vai de terno, assim? Né? Você não vai usar isso, você não vai usar aquilo? Totalmente ao contrário do que eu via antes. Sim. Não porque a roupa é mais importante, mas porque a pessoa é mais importante, né? E, então, quando eu era adolescente, eu olhava realmente para algumas coisas que... se o cara era bonitinho, entendeu? Se ele tinha que um estilo... Não seja, né, mano? Lindo. Pode, né? É pecado pra nós. Ele é lindo. Mas, assim, não é o mais importante isso, né? O meu versículo preferido da Bíblia é Mateus 6,33. Lá ele diz assim, que a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as outras coisas são acrescentadas à nossa vida depois, né? E quando eu busquei o meu relacionamento de verdade, o único relacionamento, a pessoa com quem eu queria me casar... eu já entrei no namoro com uma visão diferente, né? Então, eu tive outros namorados antes do Torres, tive. Nem preciso falar quantos que não vem ao caso. Mas, assim, apesar de tudo, me ensinaram que nem tudo vale a pena, sabe? Sim. E é ruim, eu me arrependi, claro, né, de ter me relacionado com outras pessoas, porque a partir do momento que eu me relacionei com o Torres, eu vi o que era de verdade mesmo e o que realmente era bom. Tem como eu voltar atrás? Não, mas eu mudei a partir daquele momento, né? Aprendeu a lição, né? Aprendi a lição, exatamente. Então, quando eu olho para uma pessoa e falo assim, eu quero me relacionar, eu quero ter uma vida com ele, até que a morte nos separe, a volta de Jesus, ó, que crente, né? A gente vai subir juntinho para glória, né? Eu quero entrar contigo. Eu não passei no teste do coral, gente. Mas, assim, a partir desse momento que eu falei, eu não quero mais me relacionar de forma errada, né? O que eu fiz? Eu coloquei num papel e falei assim, agora vai ser dessa forma. Então, existem algumas coisas que são necessárias e eu acho que a primeira delas é
ser um cristão temente a Deus e buscar o reino dele em primeiro lugar, sabe? Sim. Então, como que a gente mede isso? O Torres, ele se apaixonou por mim primeiro, sabe? Verdade. E ele se apaixonou... Quer falar como que foi? Foi um dia que eu vi ela andando na igreja com vestido balonê. Não, amor, não é essa parte. Não? Essa foi a segunda vez, né? Que a outra parte dessa. Ele fica me zoando por causa desse vestido balonê. E agora vocês vão fazer a conta da nossa idade. Nem é mais na época, mas adolescente, pesquisa lá. Vestido não balonê. Pesquisa, não. Você vai ver como ela ficava bonitinha naquele vestido balonê. Então, na realidade, a gente foi convidado para trabalhar junto no Ministério Jovem, né? Uhum. Então, a Di chegou antes no Ministério Jovem do que eu. Eu sou a presidente emérita do Jotá. E aí, depois, o ex-líder, né, o Jaca, que inclusive está na nossa igreja aí, ele me convidou para participar do ministério. E aí, a gente foi fazer um retiro junto. E quando a gente foi fazer um retiro, a gente tinha algumas tarefas. Então, a gente tinha que limpar a capela, limpar os dormitórios e tal. E aí, a Di pegou o baldinho e foi limpar o banheiro lá fora. E aí, quando ela pegou... E tinha sapo lá, lembra? Ela tem um monte de medo de bicho, né? Assim, mas ela pegou e foi lá e limpou, sabe? Eu falei, nossa, uau. É o tipo de mulher que vale a pena investir, porque tem o coração na obra, mas está disposto a fazer coisas que ninguém faz, que às vezes as pessoas menosprezam. E fazer aquilo com tanto carinho foi naquele dia que começou a despertar algo no meu coração, né? Em relação a dia. Eu falei, cara, vale a pena me aproximar, né? Investir na Di pra gente começar um relacionamento. Valeu a pena. Gente, por que eu falei isso, né? Porque é o que eu olhei também, sabe? Quando uma pessoa ela tá servindo a Deus, tá ali na igreja, tá com Cristo, ela vai servir de alguma forma, né? Então, não é ser visto por mim que estou interessado na beleza, enfim, em outras coisas. É servir a Deus e isso vai acrescentar outras coisas para ele ou para ela, né? E a questão de ser um cristão, de ser crente mesmo, de ter a Bíblia, a palavra de Deus como uma visão para a sua vida, é mais para não ter aquele julgo desigual que a Bíblia fala, né? Sim. E nem tô falando só, tipo, tem que ser da mesma igreja e tal. É muito importante, porque a visão é boa, né? De que seja do mesmo lugar, de que seja cor, da mesma fé, da mesma cor, do mesmo pastor. Ajuda demais. É muito ruim ter um namoro à distância, por exemplo, né? E eu acho que esse jogo desigual é mais ou menos isso. Se a pessoa não pensa da mesma forma que você, em algum momento vai dar um atrito, né? E, às vezes, em muitos casos, esse atrito não dá para consertar, né? É muito interessante. Às vezes, a gente está muito focado naquilo que não é verdadeiramente aquilo que mais importa, né? Quando você foi falando da questão espiritual, eu me lembrei da pastora Edna e do pastor Maurício. Né? E ele contando realmente, né? Que a pastora Edna estava olhando para o coração dele, né? Olhando para ele. E ele contou até que ele ia se relacionar com uma menina, a menina deu fora nele, mas a pastora Edna olhou aquilo que ninguém olhou, entende? Sim. E eu acho que na adolescência, como ela disse, a gente verifica muito isso, ainda mais hoje, né? Tão acentuado as redes sociais, pessoas que se mostram tão felizes nas redes sociais, tão bem, né? E até de aparência, mas quando você olha, a vida é devastada. Então, na nossa cultura, já faz a gente olhar para aquilo que não tem valor. Eu acho que esse é um grande problema. Porque quando a gente é muito inserido nessa cultura, a gente olha e não consegue enxergar realmente o que precisa enxergar. Sim. Então, precisa mudar a visão. Porque, de repente, a gente está olhando lá, está no grupinho e fala, nossa, aquele cara é muito lindo. Mas, de repente, a gente vai lá, nossa, aquele cara é crente. É verdade. Que forte. Porque ele que pode trazer pra gente aquilo que a gente não tem, né? Tantas coisas. Hoje também família, tantas coisas que são tão importantes que a gente não olha. E na adolescência, né? Eu acho que o grande desafio é esse, né? A gente começar a olhar com uma outra ótica. Olhar o interno, né? Tem um ponto disso aí. Eu lembrei de uma experiência agora deu com a minha esposa, que teve um dia que eu tava passando muito mal em casa. Tava assim com muita dor na cama, virando de dor, passando mal à noite. E eu deitado na cama, assim, aí eu ouvi a Vanessa colocar a mão na minha cabeça, assim, e começou, não, Jesus, começou a orar. Que legal. E naquela hora, eu até esqueci da dor, porque eu falei, olha, que interessante, cara. A visão dela, falou, cara, vamos orar.
Né? E já tivemos várias experiências assim, de eu estar preocupado, às vezes, com dinheiro, com coisas assim. E teve um dia que eu tava até aqui gravando um dia, cheguei em casa preocupado com as coisas e tal. E ela escreveu um monte de versículo, assim, na casa inteira tinha versículo. Uau. Confia em Deus, tinha salmo falando de confiança, tinha lá, coloca o seu caminho no Senhor, né? Seja forte e corajoso. Espalhou um monte de versículo na casa. Eu falei, cara, que mulher sábia. Uau. Né? Que da hora. E assim, numa situação que talvez ela poderia se preocupar junto comigo, ou então piorar o ambiente, ela falou, não, vamos orar, vamos colocar diante de Deus e tal. E é a mulher sábia. É escolher não pela aparência, mas pela... Que dificular, né? Exatamente. Mas esse versículo, Fê, ele diz que se você colocar o reino dele em primeiro lugar, ele vai te dar todas as coisas. Então, o que é importante para você vai ser importante para ele também. E ele vai te dar alguém legal, entende? Alguém muito bonito, não é verdade? Alguém lindo. Então, Deus ele se preocupa também com o seu gosto, com o que você está querendo, né? E ele vai te dar conforme a sua busca nele, né? Nossa, lembrei de duas coisas. É ela que tinha que falar, né? Eu vim aqui para participar. Duas coisas que... Você me completa. Que lindo. Primeiro que você falou, né? Todos os seus namorados anteriores eram... Você também teve, hein? Hoje a entrevista... O bom que é você. É você. Você falou que seus namorados anteriores, eles gostavam muito de brincadeira. Eram os caras tudo super... E eu era mais sério, né? Que na realidade... É verdade. Era uma coisa que destoava muito de tudo aquilo que ela tinha se relacionado antes. Os caras eram muito extrovertidos. Depois de muito tempo que ela falou, nossa, falava que eu ia lá, a família falou, nossa, o cara não brinca tanto, e não sei o quê. Porque eu era mais contido mesmo, até pela minha formação familiar. Esse é o ponto. Então, a minha família era mais contida, a dela já era mais extrovertida. Hoje, eu sou mais extrovertido. Por conviver com ela. Por conviver com ela e por conviver com jovens e adolescentes. E ele também fez um curso de teatro, gente. Me tornei mais lá extrovertido. no Senac, para melhorar a comunicação. Assim. Mas aí era uma coisa que ela não procurava antes. E isso é legal, porque às vezes, não só a questão que a gente está olhando assim de aparência, mas a questão também familiar, né? A gente está num círculo familiar, a gente está procurando. Geralmente a gente procura alguém, né? Igual a nossa mãe, igual o nosso pai, né? Mas às vezes o que Deus tem é diferente. Mas entra numa outra questão também, que ela era da Universal, pessoal. Não sei se sabiam, fez parte da Universal. Eu a sou. Expulsava capeta, um monte de coisa. No chute, no soco. Tiver manifestação, eu fui chama algumas vezes lá. Dia craque. Mas aí o que acontece? Ela, quando era adolescente, né, fazia uma oração, né? O pastor colocou no seu coração. Nem era adolescente, né? Eu era um pouquinho menor do que adolescente. Talvez pré... Conta qual que era a oração que eles... Isso é importante, olha só. Olha que talvez não seja pelo cargo, mas essa oração é importante, né? Ah, sim. Aconteceu o seguinte. A minha avó, ela se converteu na Igreja Universal e eu fui algumas vezes com ela, né? Um pouco antes do meu avô morrer. Eu tinha 12 anos quando ele morreu, então foi um pouquinho antes. E eu fui algumas vezes com ela e participei lá. E eles falavam, inclusive, que era um grupo de jovens, mas a idade não... Era um grupo de crianças. E o que era importante para eles lá é que o relacionamento entre eles, mais tarde, fosse com alguém da mesma igreja, da mesma fé, né? Então, os obreiros de lá, eles nos ensinavam que a gente tinha que orar para ser esposa de pastor. E os homens, eles tinham que orar para ser pastor, entende? Então, das vezes que eu fui lá, a gente repetia a mesma oração. Eu quero ser esposa de pastor. Eu quero ser esposa... Orou com fé. Né? Não sou um pastor, né? Mas... Tá com fé ali, né? Se tivesse um jejum junto... Quase, vai toda a trave, assim. Mas a que essência é legal. Quero casar com um homem de Deus, né? Eu quero casar exato. com alguém que se preocupa com a obra de Deus. Esteja envolvido, né? Com a obra de Deus. Então, eu achei muito interessante. Por quê? Porque eu acho que essa é a essência que tem que levar, né? Desde sempre eu quero... se o meu coração estiver nessa oração, cara, Deus não vai decepcionar a gente. E até aproveitando o tema da pergunta, né? Saiba pedir, né? Exato. Vai pedir lá, eu quero um cara só bonito. Pronto. Detalha. Eu ouvi isso que o pastor Paulo uma vez falou há um tempo atrás, e faz um bom tempo que eu ouvi ele falar disso.
que tinha que ser específico com Deus. Eu lembro que numa campanha da Arca eu coloquei tudo. Cor do cabelo, cor do olho, a pele, a covinha. Eu queria que tivesse covinha, personalidade. Coloquei tudo, cara. Só faltou colocar o nome, que se chama Vanessa. O resto tava tudo lá. E a Vanessa é tudo que eu pedi na Arca, cara. Assim, Ai, que lindo. Então, assim, saber pedir, né? Sim, Saiba pedir. sim. Né? Importantíssimo isso. O Torres também foi bem específico. Eu fiz a mesma coisa. E esses dias atrás foi muito legal. Não faz... Eu acho que deve fazer uns 3 meses, amor. Sim. 3 meses, mais ou menos. A mãe dele achou uma caixinha na casa antiga dele. E isso, fez 11 anos que a gente é casado. Então, faz 11 anos que ele não mora lá. E eu não sei por que cargas d'água ela estava mexendo numa caixinha e ela achou uma cartinha dele. E ela leu e ela viu que era uma oração dele pedindo uma esposa. Uau. E aí tinha as características assim também, Fê. Cor de pele, de cabelo, sabe? Essas coisas. Tudinho, né? Daí ele me deu pra ler, a gente até chorou. É nóis, te Torres. pedi mesmo antes de você nascer. Que da hora. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ele vai, com certeza, nos dar o que a gente pede, né? E outras coisinhas bem rapidinhas, assim, que eu gostaria de falar... além de tudo isso, é claro que a gente já falou, eu acho que tem que ver a questão de respeito, né? As pessoas, elas têm que se respeitar no namoro. Para toda fase da vida, enquanto relacionamento, existe um limite, né? Então, quando está namorando, existe um limite. Quando está noivo, existe outro limite. E quando é casado, existe outro, né? Então, esse respeito é muito bom no namoro. Precisa haver esse respeito no namoro. E, claro, o respeito com as outras pessoas. Então, é importante observar como essa pessoa ela trata os outros, né? Os mais velhos, os pais, os mais novos, os líderes, os colíderes, enfim, os liderados, se for o caso. Os amigos, os colegas, é muito importante, né? Pai, mãe. Saber como trata. Cara, não entra nessa furada. Conhece antes pai, mãe, vê como trata, senão... Corre. É mais ou menos o jeito Corre que desse tá lado. você. Vaza, corre igual José, mano. E a questão de ser amoroso, carinhoso, né? Eu acho que isso daí dá pra... Sou Joe. Dá pra conhecer, sim, no namoro, né? A gente tem até uma história engraçada, mas não dá pra contar aqui por causa da hora. Me convidem de novo. Aí, de saber a linguagem de amor do seu namorado e da sua namorada, né? Porque vai ser bem assertivo, né? Sim. Então, por exemplo, a minha é tempo de qualidade, né? E toque físico. E a do Torres é palavras de afirmação e presente. Aí... Nossa, é igualzinho, Pri. É igualzinho. Que legal. E dá muito certo isso, então... cara. Nossa. E a gente é intencional em algumas coisas para atingir, né? Mostrar que ama dessa forma. Acho que é importante. E aí, eu falei para vocês que antes eu gostava daqueles carinhos, de boné, de calça larga, isso e aquilo. Mas depois eu vi que, cara, não faz muito sentido isso depois, né? Independente do estilo, cada um tem um, mas precisa se vestir decentemente, né? Sim. Não ficar aparecendo aí as coisas que não precisam aparecer. Fica a dica aí, pra todos. Dica da dica. Dica da dica. Se vista decentemente, porque quando uma menina, uma mulher vai querer uma coisa... Um marido, pode ser um marido, vou falar especificamente na área de relacionamento, ela não vai querer alguém que já foi usado e visto por todas as outras, né? Então, não só a questão de se vestir, mas de se relacionar e ser o pegador, Sim. entende? Pra quê, cara? Isso é uma coisa que parece que é o legal, mas não é. Sai dessa que não é legal. Não cola. Chuta que é laço. Exatamente. E todas as meninas não vai querer alguém que já foi usado por todos, né? Então, fica a dica, meninos, até as meninas que estão aqui assistindo. Que seja usado por Deus, né? Exatamente. Boa. E tem uma coisa que a gente não pensa no futuro e na consequência futura, né? Na realidade, a gente vê o hoje, vai construindo e vai pelo impulso, vai, né? A emoção. Pela emoção. Só que tem várias histórias, talvez levar uma aplicação só para pensar no futuro e ficar uma reflexão. Eu já me deparei com situações onde, num lugar específico, estava se falando da vida de uma mulher. Então, imagine só um marido ouvindo da vida da esposa. Então, foram 15 anos antes ou tantos anos, não importa a história. Fica a marca. Né? Então, seria muito ruim você, né, agir dessa forma e quando você encontrar a pessoa certa
para formar a família, você construiu tão de forma errada a ponto de prejudicar a sua família lá na frente, a ponto de mostrar ou trazer uma consequência para o teu filho lá na frente. Isso não faz sentido. Apesar de estar falando de adolescente, mas só transportar um pouquinho para frente faz a gente refletir um pouco que a boa construção agora também vai refletir lá na frente. E a má construção também vai refletir lá na frente. Então, o que eu quero? Né? Todo mundo fala, eu quero uma boa família. Será realmente que eu quero uma boa família? Será que eu quero realmente ser exemplo para os meus filhos? Será que eu quero mesmo, desejo isso? Porque se eu desejar, eu vou construir. Sim. Não tem desculpa, entende? Se eu desejar, eu vou buscar na palavra, eu vou buscar ajuda e vou construir isso. É uma decisão. Assim como aceitar Cristo é uma decisão. Vou entregar minha vida para Cristo e vou mudar de vida, entende? Então, construir também é uma decisão. Eu preciso decidir para seguir em frente e permitir que o Espírito Santo haja. Ele não vai forçar. Mas se eu decidir, poxa, ele vem e faz a transformação. Ele age, entende? Então, eu acho que esse é o ponto. É uma outra coisa que tem que passar perfume, tá, menino? Isso é bom. Desodorante. E tem que escovar o dente. Se você é feio, pelo menos pelo você é menos cheiroso. arrumadinho, né? É o famoso bonitinho. Já ajuda, Não tem né, abafo, vem ser cheiroso. Né? ajuda muito, mano. Eu acho importante uma outra coisa também, é que a pessoa trabalhe, sabe? Ah, não tenho idade para trabalhar. Cara, então abre um próprio negócio, sei lá. Faz alguma coisa, ajuda os pais, Vende faz bolo alguma no pote. coisa. Vai ser Não aprendiz, fica, sei lá. só na internet, Qualquer entende? coisa. Nada contra. Eu acho que a internet é um ótimo aliado quando a gente usa de forma boa, né? Mas o trabalho ele te traz responsabilidade. E isso é muito importante para a vida de um adolescente, de um jovem, de um homem, de uma mulher de Deus, né? E lembrando que na Bíblia, primeiro Deus deu um jardim para cultivar e depois deu uma esposa. Então, verdade. Para antes, aprender, né? antes do relacionamento vem o trabalho. Deus já disse desde o início. Sim, é verdade. Aprenda, Quer namorar? Vai trabalhar. vai trabalhar. trabalhar. Cara. Não vem pedir dinheiro, não, né? Pro pai, né? Pro líder do MCA, não. Tô duro. Sou casado já. Cada um com seus problemas, né? Cada um com seus namorados. Ele precisa casar e eu já casei. Vamos E marcar data. o pai, né? Seu pai também já é casado, né? Você brother. que quis, né? Então, E se B.O. é seu. Se pretende, trabalhe antes. exatamente. Lembrando que o Rubão... Desculpa, amor. Pode continuar. Eu acho que tem a questão da sinceridade do caráter também, né? Não pode ser mentiroso, mano. Não pode. Vocês estão notando, né? A Di tá dando um checklist aqui, né? Vocês estão pegando, né? Sincero, tem que ter caráter. Tem que ter Bíblia. Sabia que tem que ter Bíblia? Andar aqui, ó. Exatamente. E mais do que ter, tem que ler. Tem que ler. Eu acho que as coisas mais em potencial são... Poderia falar uma lista aqui, trouxe algumas, mas se eu pudesse fechar com uma coisa bem legal, assim... Ixi, olhou pro você Meu dois. Deus. Ih, Meu Deus. Dá pra cortar a partir de agora? Não é Vamos isso, despedir se for pesado. Aí tipo, inclui, Aí né? acaba aqui. Agora, se não, depois continua. não. Vocês acabaram de ver um julgamento desnecessário. Pré-julgamento. Isso também não é legal. Ops. Corta. Corta. Eu ia falar uma coisa engraçada. Pode falar, Eu ia mano. falar assim, que no final das contas, você tem que procurar alguém que saiba cozinhar, porque a beleza acaba, mas a fome não. Verdade. Meu Deus. verdade. Vou fazer um Meu Deus. curso. Aí eu tive que aprender a cozinhar, rapaz. Fica a dica aí, São Cara, você fazer omelete. Já é um bom começo. Cara, omelete é uma delícia com tomate, presunto e queijo. Fizer o Pois arroz, ama. Nossa. Rapaz, aprender a fazer o arroz, que é mãe fácil. de Deus. Meu, A gente dá uma panela elétrica, é só ligar lá e pronto. já era. Mas omelete dá pra sobreviver. E é barato. É É por isso que verdade. tem o Master Crente, né? Pô, já ganhei um Master Crente, hein? Aí, ó. Mas é isso, Fê, Samu. A questão de colocar Deus em primeiro lugar e detalhar o que você quer, sabe? No sentido de família mesmo. E assim,
tem algumas pessoas que olham para a família de hoje, a família atual, e falam assim, eu não quero nada do que minha casa tem. Então, faz diferente. Sim, seja você diferente. E tem outras que dizem assim, eu quero exatamente como é na minha casa, então faça igual. Sim. Né? Então, Deus ele tem interesse no seu relacionamento mais do que você mesmo, né? É verdade. Essa frase eu gosto muito. Resumindo, tem que ser um consagrado. Tem que ser consagrado. E é um grande engano, né? Porque as pessoas pensam que a construção de um relacionamento, de um casamento, começa no altar. E não é. Então, a construção de um relacionamento começa com você. Sim. Com aquilo que você se transforma para poder se relacionar com alguém. E a construção de uma família começa hoje, com as decisões que eu tomo, que vão formatar a ideia que eu tenho de família lá na frente. Ou seja, se eu começo a trabalhar com, sei lá, com 15 anos, 16 anos, cara, você vai adquirir muitas coisas, muito conhecimento, talvez vai despontar na sua carreira e isso vai impactar lá na frente. Então, família começa hoje, não amanhã, entendeu? Então, a gente tem que estar conectado. Começa com a sua oração no seu quarto. Isso aí. É isso aí. Que forte. Começa hoje, não amanhã. Di Torres, que aula. Muito bom, né? Oh, e vai ter mais, hein? Vai. Vocês dois aí vai ter mais. Gostei de vocês. Os dois juntos é bom, viu? A consagrada? A Di já é consagrada também, da família é consagrada. Menina, nem te conto, perdeu. A Di é consagrada. Muito legal o nome, cara. Muito bom. Mas, Di Torres, obrigado mais uma vez por abençoar a nossa vida. A vida dos adolescentes aí também, né? Que com certeza é referência para muita gente. Com certeza. E que Deus abençoe muito vocês. E o Fê também, né? Amém. Meu xará. A gente que agradece, é um privilégio, né? Acho que uma grande honra é poder caminhar com os adolescentes, né? Poder participar da vida deles, ver nascer homens e mulheres de Deus, né? Acho que Deus confiou a nós e nos dá temor por isso. Sim. Mas também é um grande privilégio de poder ver Deus salvando, transformando, alcançando, abençoando. Então, tá aqui é servir, né? Tá aqui é poder ajudar e entender o quanto Deus se importa com cada adolescente, né? A gente ama. Ama. Os adolescentes são essenciais, né? Exato. Para a obra de Deus e são essenciais para aquilo que Deus quer fazer na vida de muitas pessoas. Sim. Amém. É um ministério fantástico. Sou rejuvenescido, sou apaixonado, né, mano? A gente também. Glória a Deus. Glória a Deus. Capitaro do Luiz. Capitaro, recado da Di, do Torres. E é isso aí. Segunda que vem tem mais. Deus abençoe a vida de vocês e boa semana. Abraço.